Olá, esse é o programa Conversando com Cardiologista. No dia de hoje estamos trazendo o Dr. Luiz Bragança de Moraes, cardiologista de Santa Maria, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, integrante do Instituto do Coração de Santa Maria. Dr. Luiz, é um prazer. O convite ao Dr. Luiz se deve ao tema dislipidemias. E por que nós colocamos esse tema para conversar com o Dr. Luiz na data de hoje? As dislipidemias, no final do século passado, Dr. Luiz, foram estudadas exaustivamente e se descobriu uma certa correlação entre genética e alterações lipidêmicas. Daí vieram as dislipidemias mais abordadas e mais conhecidas. E houve realmente uma comprovação das dislipidemias com aterosclerose e com as doenças cardiovasculares, que até aquele período ainda se tinha algumas dúvidas. Então nós sabemos das dislipidemias, que se fala da hipercolesterolemia, da hipertrigliceridemia, que é o aumento do colesterol e o aumento dos triglicerídeos. Mas nós vamos passar para o Dr. Luiz a palavra para que ele conceitue mais o que são as dislipidemias, Dr. Luiz. Muito bem. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui de novo no teu programa e poder contribuir com algumas respostas em assuntos relevantes e que possam esclarecer a população da TV Santa Maria. Também dizer que eu me sinto muito à vontade de estar aqui, porque eu estou sendo entrevistado por um brilhante cardiologista. Então, quando eu me atrapalhar, eu tenho certeza de que o Dr. Arnoldo dará a resposta que me falte no momento. Então, entrando diretamente no assunto, as dislipidemias remontam para a aterosclerose. E isso remonta diretamente para doenças cardiovasculares, né? E a gente pensa que isso é uma coisa nova, não é? E foi citado agora o século XX, mas veja que essa história começa uns 8.000 anos antes de Cristo, quando o homem aprisiona os animais e começa a plantar. E nesse momento começa o sedentarismo. Já vem dessa época. Passa-se um tempo e nós temos documentação de 1.500 anos antes de Cristo em múmias egípcias, com provas documentais de calcificações nas artérias. Isso se deveu porque eles também, naquela época, eles também faziam as coisas mal feitas, porque o embalsamento da múmia devem ser retiradas todas as vísceras. E alguns camaradas lá meio preguiçosos não retiraram as vísceras completas de algumas múmias, deixando vasos arteriais, e por tomografia computadorizada foram identificados placas calcárias extremamente semelhantes às que vemos hoje na atual aterosclerose. Então veja que essa doença remonta de tempos remotos. Essa doença não é moderna, embora nos aflija muito no atual momento. Por que nos aflige no atual momento? Porque a aterosclerose, ela leva para as doenças cardiovasculares e que são a maior causa de mortalidade no mundo moderno, em todos os locais do mundo. Não respeita país nem povo. Ultrapassou em 2 vezes a morte por câncer. Desde o século passado, aliás, já podemos dizer, final do século XIX, ultrapassou a fome como causa de mortalidade e as doenças transmissíveis. Então, esse é um tema da mais alta relevância. E, Dr. Luiz, como é que nós temos assim? Nós temos hiperlipidemia primária e hiperlipidemia secundária. Para o telespectador entender o que é isso, porque muitas vezes nos perguntam, devem ter perguntado no teu consultório, mas doutor, mas eu tenho colesterol? Não, obviamente que o senhor tem colesterol, tem triglicerídeos, por isso é fabricado pelo seu fígado, né?
Mas como é que é essa história da hiperlipidemia primária e a secundária? Qual é a diferença? Bem, a dislipidemia é a presença de gordura no sangue, falando de uma forma muito simples. O colesterol ele é um elemento necessário. Nós precisamos do colesterol para a produção de hormônios, para a síntese da parede celular. O problema é quando ele está em demasia, né? Aí passa a ser um problema. E as dislipidemias nós classificamos em primárias e secundárias. As primárias são ditas essenciais ou que não têm causa aparente. Elas se dividem em homozigóticas e heterozigóticas. As homozigóticas, que é a hipercolesterolemia familiar homozigótica, ela é menos frequente, ela é muito agressiva e normalmente se caracteriza por números muito elevados, cifras muito elevadas de colesterol e que não respondem bem ao tratamento, além da exuberância de sinais como xantomas, xanterámeos, que são nódulos que aparecem na pele, e quando nós temos isso, nós suspeitamos. Existem testes genéticos, mas eles são a níveis não de clínica diária. Isso são exames que não se usa fazer, né? A secundária diz-se quando tem uma causa provocando. Por exemplo, uma dieta muito rica em gordura, um distúrbio de tireoide, doença renal crônica, diabetes, algumas enfermidades que vão acarretar. Então, secundária a esta doença. Muito bem. E quais as situações clínicas que elevam a lipidemia você colocou agora para nós, né? E esses dependentes genéticos, todas essas não são dependentes genéticos. Você abordou que nós temos uma dependência genética e uma dependência não genética, que são essas doenças que ocasionam isso. Quais as doenças mais comuns em nosso meio que elevam os triglicerídeos? Bom, eu acabei de elencar uma que é a principal de todas, no meu entendimento, que é o diabetes, né? E sempre que nós tivermos dislipidemia, principalmente em idosos, nós temos que pensar em causas secundárias. E a causa mais prevalente é o diabetes e a síndrome metabólica, que poderíamos até classificar como um pré-diabetes, que está ligado também a uma outra causa, que é a obesidade, não é? Essas são as principais. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e depois voltamos nesse papo agradável com o Dr. Luiz Bragança de Moraes.